Você sente que precisa controlar melhor suas visitas comerciais, aquelas feitas por sua equipe de campo? Você está no lugar certo. Eu sou o Norton, CEO da Checkmob, e preparei aqui um rápido resumo, uma pequena aula sobre esse tema tão importante. E desde já eu te adianto que você é gestor, assim como eu, você está certo. É preciso controlar, é preciso medir, pois já dizia William Deming, pai da gestão moderna da qualidade. Ele dizia o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. Logo, precisamos entender para poder definir e, uma vez definido, precisamos medir. E para medir é necessário controlar. Além do que, em vendas nós temos sempre aquela frase que nós gostamos muito aqui na Checkmob: quem não visita, não vende. É preciso visitar. E quem trabalha ainda com equipes de vendas externas, o Field Sales, você sabe que precisa estar no cliente, porque essa conexão que acontece na visita presencial, ela não acontece no WhatsApp, ela não acontece no telefone, não acontece na reunião online. A gente diz que o Field Sales é high touch, ou seja, tem um alto toque, Ou seja, é um relacionamento quente. Você cria conexões que de outra forma você não conseguiria, e por isso é importante você gerenciar bem essa atividade super estratégica no relacionamento com os seus clientes. Para entender isso, em primeiro lugar, eu quero trazer uma definição de que o controle de visitas, na verdade, ele é uma solução para um problema que vem antes. E quais são as hipóteses, quais são os problemas possíveis de estarem acontecendo aí no seu time. O primeiro deles é que talvez você esteja batendo suas metas, os números estejam 100% bons, espero que seja isso, mas você sente que podia ser melhor. Você sente que ainda há espaço para melhorar a produtividade do time, visitar com mais inteligência, com mais qualidade, com mais intensidade, e você não sabe exatamente aonde você precisa mexer para que isso aconteça. Essa é uma hipótese. A outra é que talvez os resultados não estejam vindo e você tem essa ideia, essa hipótese de que talvez o time não esteja ali performando na quantidade, na intensidade adequada. E para isso você precisa de informações, logo o controle viria a trazer essas informações que estão faltando. Mas também existe uma outra categoria, infelizmente comum aqui no Brasil, que é a questão da confiança ou da desconfiança. Você não tem certeza se eventualmente você não está sendo enrolado, Nós aqui temos experiências infelizes, que a gente fica acompanhando, às vezes com clientes, de vendedor que tinha 2 empregos, ou que estava fazendo visita de casa, quando devia estar presencialmente, ou até mesmo pescando no rio enquanto devia estar prospectando novos clientes. Então nós temos essas situações que deixam a gente inseguro, Você fica aquela pulga atrás da orelha: puxa, será que tá tudo indo bem como deveria estar? E se você então tá numa dessas 3 hipóteses, que eu acho que todo mundo está em alguma forma, realmente o controle de visitas é para você, Mas nós temos que trazer essa ideia de que o controle, pelo controle, pode trazer aquela sensação, principalmente para o time comercial, de restrição de liberdade. Ou seja, a partir do momento que a empresa começa a controlar, eu estou tirando a liberdade do vendedor. Seria como eu, que sou uma pessoa casada, minha esposa falasse para mim: olha, a cada futebol que você vai, quero um print do Google Maps aí, manda no meu celular para eu saber onde é que você está. E de fato, aparentemente, por essa ótica, é uma restrição de liberdade. Mas o que eu queria trazer aqui é uma outra ótica, que é a que eu acredito. É que, na verdade, quando você tem uma ferramenta, um processo, um método de controle de visitação, de gestão de visita, você, na verdade, você dá a liberdade para o vendedor que faz a coisa certa fazer ainda melhor, Porque a partir do momento que você tira aquela dúvida, você vai tratar o seu time com muito mais, de peito aberto, de coração aberto, sabendo que todo mundo está arrumando para o mesmo caminho. Que é o objetivo da área comercial. Todo mundo ganha por comissão, quanto mais vender, mais ganha. Então não tem motivo para ter essa desconfiança ou esse desalinhamento entre gestão e time comercial. Está todo mundo focado em fazer o resultado. Mas você consegue desbloquear essa confiança quando você sabe que lá embaixo tem ferramentas de controle e que eventualmente aquele mau profissional vai cair do cavalo, se ele tentar fazer algo diferente daquilo que é esperado, até em questões éticas, Então, quando você resolve essa questão do controle, da gestão, você deixa todo mundo mais livre, Afinal de contas, vamos imaginar a seguinte situação: 2 vendedores, os 2 não bateram a meta, Mas um deles se empenhou, visitou, fez o melhor que ele pôde até os 47 do segundo tempo e mesmo assim não deu.
E o outro que, não bateu a meta, deixou para visitar de última hora, né, jogou aquele pedido lá pro mês que vem, que já sabia que não ia bater. Como é que você vai diferenciar e tratar diferente um do outro se você não tem a telemetria, né, não tem os dados a respeito da atuação de cada um? Fica difícil, né? E isso faz com que, se você tratar os dois da mesma forma, quem que vai se desanimar? O bom, né? O mau profissional pensa, nossa, me safei. O bom profissional pensa, puxa, eu estou sendo tratado da mesma forma que o mau profissional. E isso pode levar até uma perda desse profissional, desse bom profissional, que eu chamo até de seleção natural às avessas, né? Onde os bons vão embora e os ruins ficam, né? E não é isso que a gente quer, com certeza não é isso que você quer. Então, o controle de visita serve exatamente para isso, você tirar essa desconfiança, né? E poder, então, uma vez isso resolvido, focar em fazer aquilo que é o que mais importante, que é gerar resultado, gerar vendas. Mas quando a gente traz essa ideia, então, do controle, nós precisamos colocar ele que, se fosse uma pirâmide, o controle está na parte de baixo, na base, né? E uma vez que você começa, então, a ter essa gestão, ter esse controle das visitas, você produz informação. E essa informação, hoje, no tempo da inteligência artificial, dos dados, né, nesse mundo do conhecimento, você precisa ter essa informação para saber o que fazer, para tomar decisões estratégicas, né? Para não perder a sensibilidade do que está acontecendo lá na ponta. Afinal de contas, quanto mais vendedores você tem no seu time, mais difícil é para você, liderança comercial, saber o que está acontecendo lá. Afinal de contas, você não pode ir com todo vendedor junto lá, né? Você precisa ter uma maneira de receber essas informações do campo, processar elas, a fim de ter insights estratégicos, seja para você ajustar a sua atuação, seja para levar essas informações de uma maneira consolidada, profissional, para a sua gestão, né? Para a diretoria da empresa, de repente, para saber tomar as providências corretas, né? Um plano de ação aí, um plano, né, de ataque com informações justamente levantadas do campo. A gente tem casos aqui, por exemplo, de identificação de ações de concorrência pontuais em alguns tipos de clientes que, se identificadas na hora, você já consegue fazer um plano de defesa, um plano de ataque já, né, bem mais estruturado a partir dessas informações. Então, nessa pirâmide, você tem, então, essa parte operacional do controle, tem essa parte da informação, e aí você chega nessa parte estratégica, que é o que realmente faz diferença, né, para conseguir se manter no mercado, continuar crescendo e fechando negócios, né? Então, é importante a gente ter isso em mente. De outro lado, também você pode estar se pensando, puxa, mas o que mais que é importante eu saber? E é o próximo passo que eu ia falar sobre o método, né? Ou seja, eu quero controlar, quero gerenciar melhor, né? Mas um método também é importante. Ou seja, se você chegar para o seu time e falar, a partir de agora nós vamos colocar uma ferramenta, todo mundo está sendo controlado, e é isso aí e tal, né? Eu, pelo menos como pessoa, fico imaginando que, se de repente minha esposa me pedisse, então, para fazer lá um print do Google Maps toda vez que eu fosse jogar bola para saber onde eu tô, eu ia, eu tô me sentindo vigiado, controlado, não sei se eu ia gostar, né? E o problema, às vezes, em equipes comerciais é que o pessoal, eles querem ter a confiança, né? E quando você fala desta forma, o sentimento que pode passar pro time é, poxa, não confio em mim, né? Então, o método, a forma de implementar isso também é importante. Porque o objetivo é um só, como a gente já falou, né? Nós queremos vender mais. Logo, o controle, ele é aquela base, mas o que interessa mesmo são as informações. A gente tem clientes, e eu gosto muito quando isso acontece, de ter até o coaching com o vendedor com base justamente nessas informações coletadas pelo aplicativo, né? Pelo software. Ou seja, o controle em si ninguém discute mais, né? Mas as informações coletadas que são o ouro do negócio, né? Saber se aquele vendedor está visitando só o mesmo cliente, está vendendo só o pão de queijo, né? Está deixando ele prospectar, ou quantos % do tempo dele está sendo usado para prospecção, abrir novas contas, aonde está encontrando dificuldades na abordagem comercial, né? Porque você pode informar o relatório dessa visita. Está conseguindo falar com o decisor? Né? Tem objeção de preço? Tem outro tipo de objeção? Tem sugestões do cliente que deveriam ser levadas em consideração? Como é que você coleta e processa isso? Né? Você precisa de ferramentas, né? Mas para terminar a questão do método, né? A motivação não pode ser só o controle. Até porque você ali vai conseguir o controle rapidinho, né? Fazendo direitinho. A questão é as informações e como que isso pode ajudar o seu time de vendas a performar melhor, que é o que todo mundo quer, né? E aí vem pela questão da ferramenta, né? Bom, como fazer isso? Isso aí dá para fazer pelo WhatsApp, dá para fazer bilhetinho de papel, planilha de Excel, dá para fazer pelo que for. A questão é que dá muito trabalho e às vezes, como a gente diz, o molho sai mais caro que o peixe, né? Por isso é interessante você ter uma ferramenta de tecnologia. E é isso que a Checkmob faz.
né? Você tem um aplicativo, tem uma plataforma, que é um meio de você trazer suas informações então para a plataforma, descer isso aí para o aplicativo, de maneira que a tua equipe de vendas tenha tudo ali. Ela saiba exatamente as informações do cliente, ela consiga gerenciar o pipeline, ela consiga, inclusive, com inteligência artificial ali, saber como anda o relacionamento com esse cliente, né? E você, como gestor, vai ter tudo isso. Vai ter a agenda, vai ter check-in, check-out, vai conseguir olhar no mapa, né, o mapa, a cobertura da tua carteira, né? Nós temos clientes, por exemplo, um cliente que, ao olhar para a cobertura de carteira, percebeu que talvez faria sentido montar uma filial, né, numa outra região, para que um vendedor partindo dessa nova filial consiga melhorar a cobertura de carteira numa determinada região. E isso você só vai conseguir saber olhando geograficamente a sua carteira, que é isso que o Checkmob faz, né? Então, eu convido você a conhecer mais. Entra no nosso site www.checkmob.com. Lá a gente tem um blog que tem muito conteúdo legal lá sobre vendas, tá? Mas também, se você se interessar, faz lá um teste gratuito ou manda uma mensagem de contato para o nosso time. Vamos conversar, vamos entender o teu desafio e colocar a ferramenta para rodar. Tem o teste gratuito lá, você vai poder já ter uma ideia de como seria a sua operação com o Checkmob. O que a gente pode ver é que os resultados são muito visíveis, são muito bons. Também no nosso site nós temos lá a parte de histórias de clientes, né, os casos de sucesso. Você pode ler lá, né, vários casos de sucesso que nos deixam muito orgulhosos. E eu gostaria muito que o teu caso fosse o próximo sucesso nosso. Ok? Fica aí o meu convite. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau.